O dicionário vai dizer assim: louvor é um ato de louvar. Não ajudou muito, né, o dicionário, né? Aí eu fui para outro dicionário, o dicionário online. Ele diz assim, ó: louvor é uma celebração ou uma manifestação honrosa, é uma homenagem, é um elogio, é um ato de louvar, de exaltar e glorificar algo ou alguém. Aí ele dá um exemplo: os fiéis cantam louvores ao céu. Louvor é uma expressão de enaltação, é um ato de elogio, mais uma vez, a enaltecer as boas qualidades ou feitos. Aí ele deu outro exemplo aqui, o dicionário. O aluno tirou 10 com louvor. Mais um ponto. Louvor é uma homenagem que se presta a algo ou alguém, é uma honra. Aí deu outro exemplo. A rainha escreveu uma frase em louvor ao soldado morto na guerra. É uma expressão de agradecimento, de referência por algo, de gratidão. Aí tem mais um exemplo. Merece louvor a iniciativa de empresas que fazem caridade. Todas essas são definições da palavra louvor. Então, louvor não é algo somente cristão. A palavra louvar, ela não está necessariamente no seu sentido atrelada a Deus, mas a um elogio ou a uma devoção, a uma homenagem, a uma glorificação, uma exaltação de alguém, mesmo que não seja Deus, mesmo que seja uma pessoa ou algo. Você pode louvar, elogiar, enaltecer, engrandecer algo, uma coisa, um objeto. No contexto bíblico, no contexto cristão, a gente pode chamar de louvor toda expressão que adora, que engrandece, que exalta, que homenageia, que elogia a Deus. Gênesis capítulo 1, a gente vai ver a primeira expressão de louvor que a Bíblia nos traz. Olha o 25. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então, as primeiras manifestações de louvor que a gente vai ver na Bíblia são as manifestações de louvor da própria criação. Então, os animais, as plantas, na sua própria existência, engrandecem a Deus por aquilo que eles são, pelas suas características. O canto dos pássaros é um eterno louvor a Deus. O agito das águas é um eterno louvor a Deus, porque expressa quem Ele é e glorifica, então, a sua natureza. Olha que interessante. A gente não é parte da criação e também temos ali o fôlego de vida que foi soprado pelo próprio Deus. Expressamos ou deveríamos expressar a imagem e semelhança do próprio Deus. Então a nossa vida ela foi feita com o propósito de louvar a Deus. Até aqui louvor não tem a ver com música cristã, não tem a ver com música gospel, não tem a ver com hinos, corinhos de fogo ou cânticos espirituais, mas louvor a Deus refere-se a uma expressão de adoração. E como parte da criação, naturalmente, a nossa alma, a nossa vida deve ansiar por louvar a Deus. Alguém regenerado, alguém que entende, alguém que o Espírito Santo habita e faz habitação, alguém batizado pelo Espírito que é santo dentro de si próprio, ele tem uma inclinação natural para louvar a Deus. Nós somos feitos para o louvor do Senhor. Separei um texto em Jó, capítulo 1, versículo 20, todo mundo conhece a história de Jó. Jó ele começa a perder tudo, né? Jó começa a ter doenças inimagináveis ali para ele, começa a perder os seus bens, a sua família, uma tribulação gigantesca vem até Jó, e ele vai falar assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração e louvor, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó está louvando a Deus mesmo no momento de maior sofrimento. E ele não está usando nenhum instrumento, ele não está usando nenhum hino. Então,
essa expressão de gratidão ao Senhor, de atribuir ao Senhor a sua vida, de honrar a Ele por aquilo que Ele é, precisa brotar no coração daquele que se diz um adorador, que se diz um crente, que se diz um filho, servo, amigo, como você quer dizer. Mas aquele que realmente foi salvo e alcançado pelo sangue de Cristo, ele queima no coração dele esse desejo. Na reunião do culto, a gente vai ver a música, assim, aí sim, um contexto da introdução da música dentro das reuniões públicas, tá? O louvor como música dentro da igreja, ele tem uma característica fundamental, associada a esse primeiro plano que eu acabei de expor. O louvor dentro da igreja, ele é para congregação, é o tal do louvor congregacional. Quando o povo se ajunta, o Senhor inclina os seus ouvidos para receber o louvor do corpo. Então, o pessoal que está aí no grupo de louvor e o pessoal que está aí da igreja, precisa haver uma harmonia e uma condução para que a igreja louve. Então, um ministro de louvor que traz um louvor que é só para ele, que só ele conhece, que não faz parte do ambiente da igreja, da história da igreja, ele não está sendo ministro de louvor, ele está sendo uma pedra de tropeço, porque aí Deus não está recebendo. No momento do culto, da celebração, Deus está tentado a receber o louvor da igreja. Se o grupo do louvor não consegue conduzir a igreja a cantar uma determinada música, você está sendo um grupo de louvor fracassado. E você não está cumprindo o seu papel. Então, esse é um ponto de ressalva para o pessoal aí que está no louvor, pessoal que faz parte desse ambiente. No momento do culto, cara, a gente precisa levar a igreja a adorar ao Senhor para que a congregação engrandeça através da música, já que é a música que a gente usa como um elemento de louvor no culto público, tá? No culto reunião. Separei alguns textos para falar, então, a respeito do louvor, desse tipo de cântico, né? Como louvor, aí já agora assim como num ambiente um pouco mais musical, em diferentes aspectos aqui. Vamos lá, em diferentes partes da Bíblia. 1 Samuel 16, 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Então, Davi usava do louvor, da música, como um instrumento para louvar. E o louvor era um instrumento para expulsar os demônios, os espíritos maus. Por meio da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltos as prisões de todos. Atos 16, é Paulo e Silas louvando na prisão. Então, naquele momento, eles estão utilizando a música como um instrumento de louvor, e esse louvor traz libertação do cativeiro. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, Mateus 26, 30. Aí é o finalzinho da grande ceia, da celebração da ceia, da Páscoa. Então, no final da celebração do culto de ceia, né, do ajuntamento entre os discípulos de Jesus, eles encerraram com um louvor. Mateus descreve isso nesse versículo, Mateus capítulo 26, versículo 30. Ou seja, a música como parte da celebração eclesiástica, né, do ambiente litúrgico. Efésios 5,19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Instrução de Paulo aos Efésios. Estudem, falem da palavra e cantem hinos, isso é bom. Então usem a sua voz para expressar a gratidão ao Senhor, né? Tiago 5,13, entre vocês há alguém que está sofrendo? Ore. Há alguém que se sente feliz? Cante louvores. Então, cantar louvor, irmãos, aquele louvor que brota do coração, sabe? Naquela sexta-feira de manhã, naquele sábado de manhã que você acorda para limpar a casa, você põe o louvor no último volume. Isso quer dizer que há alegria no seu coração, há motivos para engrandecer ao Senhor. Então, o louvor como um instrumento da nossa vida de culto, ele não está atrelado à música. Está atrelado a qualquer expressão de adoração, de gratidão, de elogio, de enaltecimento, de exaltação a Deus. Isso precisa brotar em nós. Agora, como música, é o que a gente mais vê aí como relatado na Bíblia, né? A gente vai ver Miriam dançou, ali é uma dança de louvor, de gratidão a Deus, mas os itens de música, com certeza, eles são mais evidentes como um instrumento de louvor durante a história bíblica, tá? E por isso tem uma grande correlação, então, para
para o nosso contexto atual hoje de música no culto ou atrelar louvor à música, tá bom? Aqui é mais para título de informação. Agora, tanto na vida de culto, uma vida que cultua o Senhor, quanto na celebração do culto, na liturgia, o louvor ele tem alguns aspectos gerais e que precisam ser obedecidos. Deus ele escolheu os louvores para receber glória para si. Salmo 22, ele produz um versículo onde as pessoas dão uma resumida e falam assim que Deus habita no meio dos louvores. A gente precisa entender esse contexto. Esse habitar, na verdade está acontecendo ali. O salmista Davi ele está louvando a Deus no momento de muita angústia e de muita tristeza, de muito arrependimento. E aí quando ele usa a palavra habitar, não é que Deus ele vem através do louvor. Esse habitar no original, ele está muito mais ligado a uma tradução de permanecer, de se fazer presente, de estar ali com ele no momento do louvor. É tipo assim, apesar do meu momento de muito arrependimento, de tristeza, do meu pecado, de estar tudo descendo ladeira abaixo, o Senhor ele permanece sendo o meu louvor. Então, o louvor é para glorificar a Deus. O louvor é muito mais do que chamar a presença de Deus. A gente não chama a presença de Deus através do louvor, mas ele é o motivo do nosso louvor. Ora, se louvor é um instrumento, é um elemento de culto, o que é o culto? É uma adoração por aquilo que ele é, pela nova aliança e porque ele nos libertou. Então, o motivo do louvor, o porquê eu louvo, deve ser quem ele é, a nova aliança e a libertação que ele nos deu. Amém até aqui? Então, a gente precisa entender que o louvor, ele também presta culto a Deus. E ele deve ser sobre Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Eu queria que você abrisse aí comigo. Malaquias vai citar aqui um trecho onde fala assim que o Senhor ele reprova os sacerdotes. O que é isso? Está sendo oferecido um culto, está sendo oferecida uma oferta a Deus aqui, e Deus vai reprovar aquela oferta e vai dar alguns argumentos. Versículo 6. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu sou o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o seu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês ofereceram um sacrifício de animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de você? Ou será favorável a você? O que está acontecendo aqui? Os sacerdotes eles ofereceram para Deus naquele culto, e aí a gente vai entender que esse culto do Antigo Testamento era um culto de sacrifício, traziam ofertas ao altar do Senhor, pão impuro. O animal lá, o carneirinho, a ovelhinha, coxa, cego. E a lei vai dizer que o sacrifício deveria ser feito pelo animal macho, o melhor que você tiver, perfeito, impuro. Ou melhor, totalmente puro, intacto. O animal perfeito. E eles estavam oferecendo animais cegos, aquilo que eles tinham. Um animal coxo, manco. Então, louvar a Deus como um elemento de culto, ele precisa respeitar as mesmas instruções do culto. E o culto não é como eu quero. Cultuar a Deus e louvar a Deus não basta somente sinceridade. Ah, irmãos, é de coração. Não ensaiei não, mas é de coração. Ah, irmãos, cheguei correndo, olha, mas tô aqui, com sinceridade. Meu irmão, Deus está olhando para aquilo ali com muita sinceridade do povo. Um pão impuro, um animal cego e manco. E ele está chamando de profano. Ele está olhando, não. Esse culto aí eu não vou receber, não. Não, Deus, mas é tudo que a gente tinha, não sei o quê. Não. Eu sou Deus.
O culto ele precisa ser por completo, ele precisa ser por inteiro. Então o louvor, como parte desse culto, ele também precisa ser por completo e por inteiro. E não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele quer. Amém? E como que ele quer, então? Primeiro, tem que ser para ele e sobre ele. E o melhor parâmetro para a gente entender, então, o louvor para Deus e sobre Deus bíblico são os salmos. Salmos eles são conhecidos como o Inário de Israel. O livro dos Salmos é o livro dos cânticos. São poesias, são músicas, que a gente não tem as cifras aqui, não tem as partituras dos acordes, mas são cânticos. E o que são os salmos? Alguns estudos vão dizer, irmãos, que mais de 70% dos atributos de Deus estão contidos nos salmos. Ou seja, os salmos é sobre quem Deus é e o que Deus faz. O estudo dos salmos ele está relacionado ao estudo da teontologia. O que é teo? É Deus. O que é onto? É o estudo da natureza, do ser. Ou seja, é a natureza, é o ser de Deus. Os salmos revelam quem Deus é. Então, os salmos é para ele, por aquilo que ele é e sobre aquilo que ele faz. Salmo 145, versículo 3. Grande é o Senhor, ele é grande. Muito digno de ser louvado, e a sua grandeza insondável. Salmo 92, versículo 5. Quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, insondáveis os seus caminhos. Ou seja, é aquilo que ele é e as obras maravilhosas que ele faz. Então, nesse sentido, as nossas referências de louvor precisam estar baseadas em Deus. Nós precisamos louvar a Deus com palavras, com cânticos, com expressões teocêntricas, cristocêntricas. Existe uma palavra chamada antropocentrismo, que é o homem no centro. Isso não existe nos Salmos, isso não existe numa relação entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem. Então, louvores, aí vamos trazer então uma parte mais prática, músicas, né, no nosso contexto cristão, que falam sobre o meu sonho, sobre olhar para mim, sobre o meu desejo, sobre o meu chamado, sobre os meus medos, sobre as minhas necessidades, são músicas que convergem no homem. E o louvor não pode convergir no homem. O louvor precisa estar apontado para Deus, porque é um ato de elogiar, de engrandecer. Então, como que eu engrandeço? Como que eu louvo? Falando de mim mesmo. Lucas, mas então essas músicas que falam sobre isso são pecados? Não são pecados, não são... não é um problema essas músicas, são canções lindas, mas que distorcem a natureza do evangelho. Ou que pelo menos não comunicam quem Deus é e o que ele faz. E por que isso é tão importante? Porque o louvor, segundo ponto, como que Deus quer que seja o louvor? Seja sobre ele e para ele. E o que mais que Deus quer a respeito do louvor? Quer que esse louvor seja uma ferramenta na grande comissão. O louvor ele tem a instrução, a finalidade de instruir, de pregar a palavra, de anunciar as boas novas. Você vai ver em Lucas, capítulo 2, versículo 13 e 14, que no momento que o menino Jesus chega, no momento que a mensagem, lembra da aula da semana passada? Que a mensagem nasce, que a promessa nasce, que Jesus é revelado, Jesus nasce na manjedoura, os anjos descem e Lucas capítulo 2, versículo 13 diz assim: no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eu nunca vou esquecer de uma pregação que eu assisti sobre esse versículo na igreja de Ribeirão Pires, a respeito do louvor e da música ao entorno desta frase. E eu lembro que o pregador falava assim: a gente perdeu a harmonia, a melodia, mas a letra está aqui. E ele encerrou, irmãos, colocando uma harmonia em cima desse texto. E ele fez uma música: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, o louvor ele é uma ferramenta para anunciar que Jesus veio, para anunciar Jesus ao mundo. Então, se o louvor ele fala de mim, ele não anuncia. E aí nós retrocedemos e nós pecamos no ID, na missão do ID, na comissão, no chamado de levar a palavra. Por isso que esses elementos de culto não são mais importantes que o outro. Quem estava aqui comigo semana passada vai lembrar do anúncio do evangelho como um elemento de culto. Se eu não anuncio, eu peco.
Agora, se eu uso esse louvor, se eu tenho esse louvor como ferramenta para ir, e eu uso esse louvor para falar sobre os meus sonhos, os meus medos, olha para mim, as minhas circunstâncias, eu também peco. Porque o louvor ele tem finalidade de anunciar a mensagem, de instruir, de doutrinar. Olha que interessante esses dois versículos que eu separei para a gente encerrar. Salmo 119, versículo 54. Os teus decretos são o tema da minha peregrinação. O salmista está falando que o tema dos salmos, o tema da vida dele, o tema da caminhada, da jornada dele, são os decretos de Deus. É a lei de Deus, são os mandamentos. Ou seja, o louvor ele só se torna um meio de comunicar doutrina. Lógico, se ele é cristocêntrico e teocêntrico, ele vai junto na grande comissão. Então ele não pode ser uma inspiração só do coração, porque a mesma Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. É lindo a poesia que sai do coração, mas o nosso coração todo dia pensa, age de forma equivocada em algum momento. E não há um problema nisso, porque nós somos falhos, nós precisamos dele. Mas o louvor que tem que brotar do nosso coração, as músicas que tem que fazer parte da nossa playlist, igreja, não tem que estar simplesmente naquilo que eu senti no coração, mas naquilo que a Bíblia fala. O louvor deve brotar da palavra. Porque os decretos são o tema principal da canção, da inspiração dos Salmos, que é o registro de louvor que agrada a Deus. É o livro de louvor do nosso manual, que é a Bíblia. E aí, para encerrar, Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros. Olha só, o desejo de Paulo para a igreja é que a palavra esteja permanente na igreja, ensinando, exortando, admoestando e abundantemente, como? Através dos mestres da escola dominical, do curso de teologia, do pastor, com salmos, hinos e cânticos, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Paulo está orientando a igreja de Colossos a enfrentar a heresia da época, o gnosticismo, pregando, instruindo e ensinando através das canções, dos cânticos espirituais. Ou seja, o louvor prega, o louvor deve ensinar inclusive doutrina. O que é doutrina? Justificação pela fé, santificação, evangelho, oração, expiação. Todos esses elementos de doutrina, que são palavras que talvez sejam até um monstro de 7 cabeças para a maioria dos que estão assistindo, devem ser o tema das nossas composições, dos nossos cânticos. Uma heresia era combatida através dos louvores. E hoje nós imputamos heresia através dos nossos louvores. Então, irmãos, é algo que a gente precisa pensar, porque a música ensina, a música convence e a música forma opinião e a música educa.